Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, a todas e todes. Bom, estamos aqui aos pouquinhos retomando o nosso seminário. Sei que depois do almoço todo mundo está querendo um cafezinho, já já vai sair lá fora. Ainda mais o pessoal que chegou hoje, né? Veio na madrugada, enfim, café. Mais do que urgente. Bom, agora a gente vai discutir um pouquinho sobre os impactos da mentira, né? A gente viu aqui um pouco do que é feito, como os danos são causados, quais mentiras, aí, quais narrativas a gente tem encontrado na região da Amazônia Legal. E agora, essa mesa, a gente vai discutir um pouquinho como esses impactos aí, impacto na vida das pessoas, nas políticas públicas. E aí, comigo aqui na mesa, como parceiros, a gente tem o representante o diretor de Políticas Públicas de Controle do Desmatamento e Queimados do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, professor de Gestão Ambiental e Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia e coordenador do Laboratório de Gestão de Serviços Ambientais, integra o Comitê Executivo da Organização Observatório do Código Florestal, possui ampla atuação na pauta ambiental e já desenvolveu estudos, análises, além de ter participado do painel de regularização ambiental da COP27, Raoni Rajão. Estamos também com Gustavo Souza, que é graduado em Direito pela Universidade Federal do Acre, coordenador local do Protocolo IP em Rio Branco. Em anos anteriores, foi embaixador da iniciativa de Doha Debates 2022 e facilitador do programa Juventudes 2019-2020 do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Temos também com a gente Rui Mantineri, que é o diretor executivo da Matipá, Organização da Base de Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB. A Matipá atua em parceria com algumas comunidades indígenas e busca assessorar as organizações indígenas no estado do Acre. Rui também é graduado em Educação Física e integra o programa de extensão tutorial do instituto chamado PET, Conexões de Saberes das Comunidades Indígenas, que visa o ensino, pesquisa e extensão dos seus bolsistas. Rui também integra o GT de Combate à Desinformação e Discurso de Ódio da Amazônia Legal do projeto do Intervozes. Temos também aqui com a gente Marcos Wesley Pedroso, que é fundador e idealizador do Tapajós de Fato, iniciativa de mobilização, educação e comunicação popular, alternativa e independente que atua desde 2020 nas regiões do Baixo Amazonas e Tapajós, denunciando o avanço de projetos de desenvolvimento predatório na região e ainda fortalecendo redes colaborativas entre os movimentos sociais locais. Está composta a mesa. Eu vou fazer só uma fala de abertura, um pouquinho, até para explicar um pouco do sentido, né, como é que a gente chegou até aqui. Eu faço parte do Intervozes, que é um coletivo que tem como principal característica a defesa da comunicação como direito humano. Então, a gente está comemorando agora 20 anos, esse ano, em setembro, e não seria diferente para a gente não colocar a desinformação aí como pauta central para essa discussão. Portanto, nós fizemos, aí, junto a 8 organizações amazônicas, que eu vou citar uma por uma agora, que é a Abaré, Cojovem, Mapinguari, Matipá, Mídia Ninja, Casa Ninja Amazônia, Coletivo Jovem Tapajônico e o Grupo de Pesquisa Mídia, Conhecimento, Meio Ambiente, Olhares da Amazônia, da Federal de Roraima. Juntos, nós fizemos um levantamento onde a gente pôde identificar 70 páginas de difusores de desinformação e discurso de ódio na região da Amazônia Legal. A partir dessas páginas, a gente buscou quais narrativas a gente encontrava, quem eram os envolvidos, e nós chegamos a 3 grandes grupos, que eram pessoas públicas, inclusive políticos que atuam nessa casa, jornais ditos noticiosos, mas que enfim, nem de comunicação nem de jornalismo, porque eles são organizados para propagar desinformação e discurso de ódio, e grupos, né, temáticos que a gente caracterizou como grupos de extrema-direita, que tinham aí a função de se alimentar desses jornais e se retroalimentar desse discurso de ódio proferidos por essas pessoas públicas. Então, a gente identificou essas páginas, a gente fez algumas ações de mobilização na internet, regionalmente, mas também fez algumas recomendações ao poder público. E por isso que a gente acha importante estar aqui também dizendo, né, das conclusões que nós chegamos. Uma delas é que é mais do que urgente o enfrentamento a essa desinformação tão danosa, que mata e desmata, como diz nosso seminário.
é muito importante a gente atuar, né, com acesso à internet, como nossos companheiros da mesa de manhã falou, porque a falta de informação, como o Henrique diz bem, também é uma desinformação. Eu lembro muito bem, quando eu conheci o Henrique, ele trouxe uma ocasião em que, durante a pandemia, ele precisou, junto aos jovens tapajônicos, disseminar informações sobre o enfrentamento à Covid, porque chegava aí via WhatsApp o uso da cloroquina, mas não chegava o uso do álcool em gel, o que era a pandemia. Então, eles tiveram, a partir de uma iniciativa própria, alugando um barco. Se eu estiver errado, me corrija, Henrique, por favor. Mas isso me marcou muito, porque, às vezes, a gente aqui, né, no Sudeste, em Brasília, fica tão limitando o nosso discurso da desinformação, falando aí do problema da internet, mas a falta de acesso à internet, a falta do acesso à informação, inclusive institucional, como a gente viu aqui também, o enfrentamento da Univaja, né, que teve que, inclusive, fazer aí a contranarrativa com informações oficiais. Olha que desafio a ser enfrentado. E, para além disso, também a falta de regulação desse espaço das plataformas digitais. A gente sabe que não é novidade a desinformação, que ela vem aí desde 1500, mas a gente sabe também que a potencialidade e a forma que é organizada, a gente tá vendo esse fenômeno aí a partir das plataformas digitais. Então, a gente deixa aqui também como recomendação do nosso relatório a aprovação do PL 2630, que está em tramitação aqui dessa casa, e faço coro aqui a diversas organizações também que têm militado e defendido muito essa questão. Bom, sem mais delongas, abro a palavra. Vou começar, então, com Raoni Rajão, porque tem uma agenda também aí muito apertada. E obrigada, mais uma vez, por vocês estarem aqui. Qualquer coisa, estou à disposição. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês, em especial aos tapajônicos, né? Estive lá na região de vocês com a minha família, ainda fecho o olho e ainda consigo me lembrar nas águas quentes lá do Tapajós, lá Arapianuns, enfim, aquilo dali é maravilhoso. E por isso que precisamos lutar para poder que continue assim, né? Enfim, hoje eu vou fazer um recorte específico que eu acho que pode contribuir, que não se trata da desinformação que vem do WhatsApp, não se trata da desinformação que vem através de um meio de comunicação com credenciais duvidosas, mas talvez uma das formas mais perigosas de desinformação, que é aquela desinformação que se apresenta enquanto informação científica oficial. E isso ocorre porque existe, né, e depois vou estar reforçando esse ponto no final, uma falta de conhecimento da população em geral, inclusive até mesmo dos comunicadores, do que significa ciência, de como que se produz ciência, e você vê esses atores, de maneira muitas vezes maliciosa, se aproveitando desses espaços para poder se colocar. Eu estou falando, por exemplo, né, daquelas pessoas que, às vezes, em nome da ciência, porque têm um doutorado, porque estão, às vezes, em alguma instituição de renome, seja uma instituição de pesquisa, seja uma universidade, afirmam a peitos cheios que não existem mudanças climáticas, que o Brasil já demarcou terra indígena demais, que o Brasil é o país mais sustentável do mundo, que desmatamento não existe. Ou seja, você vê esse tipo de afirmação saindo muitas vezes, né, de pessoas com todas as credenciais, e, obviamente, isso, inclusive, dificulta, né, porque você vê, às vezes, alguém, né, da população local, alguma pessoa que tem um lugar de fala muito importante, mas perante um jornalista, perante um debate público, vai se contrapor a um doutor, professor, etc., né? Então, existe, eu acho que ali uma dificuldade muito grande e que vem, né, a meu ver, dessa importância da gente entender melhor o que significa ciência, o que significa ser um cientista. Antes de tudo, ser professor e ter um doutorado não significa ser cientista. Quem é cientista é quem faz ciência, né? Da mesma forma que você nem todo médico é um bom médico e nem todo médico sabe qual que é, naquele momento, a melhor leitura do estado da arte e da ciência naquele assunto. A exemplo disso, basta buscar no YouTube, que você vai ver, né, uma proliferação de pessoas com CRM, né, dizendo as absurdidades maiores e imagináveis, e até que não fazem sentido, até aquelas pessoas com educação básica de segundo grau, né, de tratamentos variados, né, e até mesmo promovendo soluções falsas, ou até mesmo pior, né, indo contra soluções
né, como, por exemplo, a questão da vacina, que são muito bem estabelecidas, que são muito bem colocadas. Até médico dizendo que usar máscara causa Covid, a gente viu, né, nesses últimos anos, só para ter uma ideia. E a mesma coisa acontece também no âmbito científico, né? Você tem, às vezes, uma pessoa que tem na sua trajetória pessoal, chega a obter um doutorado, né? O doutorado ele é uma habilitação para começar a vida de pesquisador independente. Ela não é um atestado de autoridade absoluta. Primeiro ponto. Às vezes até ela consegue passar num concurso, se tornar professor, né? Existe um caso famoso na USP, né? Em uma universidade muito importante, mas aquilo não significa que ele é uma autoridade, que aquela pessoa é uma autoridade. Para você, de fato, poder dizer, né, e poder se posicionar, é sempre perante seus pares. Ciência é algo que se faz em comunidade. Né? E como existe uma lenda, né, uma percepção pública do cientista como aquele herói solitário, né, que luta contra as trevas e chega a uma solução sozinho, no filme, né, representa, né, aquele cientista de repente, né, cai uma maçã na cabeça, ele está na banheira e grita eureka. Porém, na realidade, a ciência sempre se foi feita de maneira coletiva. Né? Desde a Grécia Antiga, você tem debates muito intensos, né, que chegam a novos avanços. Newton ele correspondia intensamente com seus contemporâneos, a ponto dele dizer famosamente, né, que fazer ciência era estar em ombros de gigantes. Quem são esses gigantes? São seus parceiros, são seus colegas, são seus precedentes, são aqueles que, passo a passo, constroem os elementos a partir do qual você chega a uma redução da incerteza sobre o entendimento da realidade. Né? Infelizmente, a gente vê, né, por conta desse mito do cientista solitário que vence a escuridão, indivíduos, né, que são completamente isolados na comunidade científica. Muitas vezes explicitamente excluídos e apontados como maus exemplos na comunidade científica e que conseguem se posicionar, né, enquanto representantes daquela mesma comunidade em falas públicas por estarem vinculados a uma instituição, por terem um título de doutor, etc. Então, e aí, sim, e o que a gente pode fazer para começo de conversa? Dá uma olhada no Lattes da pessoa, né? No currículo Lattes, dá uma olhada na internet, e aí tem o truque. Né? Por exemplo, você tem aí um indivíduo em particular que foi um dos gurus, né, do governo anterior na parte ambiental, se apresentou se apresenta, né, como um dos maiores especialistas do mundo. Né? E aí você olha o currículo dele, tem lá 50 artigos. Nossa, poxa, 50 artigos, essa pessoa é realmente muito... Só que, com um olhar um pouco mais atento, é possível notar que são artigos publicados em jornais de circulação popular, ou até mesmo na mesma instituição onde ele trabalha. Ou seja, não basta só você publicar, você tem que publicar num espaço onde existe um processo rigoroso de revisão por pares, né? E que muitas vezes tem outros tipos de injustiças, porque normalmente são em inglês. E normalmente são poucos, normalmente são de difícil acesso. Né? Então, existe ali também algo estrutural na forma com que se faz ciência, e ciência que é considerada de alta qualidade em nível internacional, que é a barreira da língua, mas que já nos dá um elemento ali para poder conseguir, por exemplo, ver o que é, né, aquele que você pretende cientista e aquele que é cientista. Fazendo um paralelo, né, quando você termina o doutorado, você aprendeu a jogar futebol. Agora, isso significa que você pode dizer que você é campeão do mundo. O espaço onde você joga a partida de final de campeonato do mundial são nas páginas da Nature, na página da Science, na página dos periódicos científicos de dificilíssimo acesso e com um crivo altíssimo que define isso. Né? Então, é claro que... E aí você tem, inclusive, um desafio dos comunicadores. Né? De ao escrever um artigo dizer o cientista fulano, não. O doutor, ok, né? Mas para dizer que ele é cientista, ele tem que estar fazendo ciência. Para poder ver se ele está fazendo ciência, é necessário, né, ter essa avaliação. Um outro ponto que é importante também levar em consideração e que gera essas situações, né, é também, né, um olhar mais atento de como que esses argumentos são construídos. Isso significa olhar de fato, né, um artigo ou o relatório, normalmente, que é utilizado para poder levantar certos argumentos. Aqueles que são normalmente pseudocientistas, né, porque se apresentam como cientistas, mas não são, eles têm um certo padrão de comportamento quando você lê um artigo ou um texto, etc. Eles falam, visto que esse tema nunca dantes foi pesquisado, vou dizer aqui pela primeira vez. E ele vai lá e diz as absurdidades. E que, assim, não faz sentido. Né? Quem está fazendo
né, TCC, graduação, pós-graduação, deve chegar num certo momento que é o tal, né, do texto de conclusão de curso, aí tem aquela coisa chata chamada revisão de literatura. Né? Você fica assim, pô, professor, mas para que revisão de literatura? Bem, revisão de literatura, fazendo referência àquela frase famosa do Newton, é exatamente reconhecer que existem pessoas que vieram anteriores à nossa que já falaram sobre aquele tema. É entender o que já foi dito, reconhecer a contribuição de cada um e construir seu argumento em cima daquilo. Né? Como aqueles pseudocientistas, o que eles fazem para poder conseguir dizer algo que está fora do conhecimento científico e que está fora do entendimento da comunidade científica? Eles simplesmente ignoram que existe uma comunidade científica, que existe uma literatura científica. E se apresentam, né, como já que esse tema nunca foi estudado, eu vou mostrar aqui pela primeira vez. Né? Isso, infelizmente, é uma armadilha muito comum, né, para o leitor que lê aquilo e fala, poxa, realmente esse cara é tão bom que ele está estudando isso pela primeira vez. Né? E é um ótimo estratagema dele para não ter que, basicamente, se debater com os outros colegas que muitas vezes estudaram aquele tema por muito mais tempo que ele. Né? E aí você tem, a partir desse mecanismo, né, do mau uso das credenciais científicas, ou seja, aquele que se apresenta como cientista mesmo não sendo, e desconsiderar a revisão científica, você tem outras duas táticas que são geradas a partir disso. Uma é a produção de incerteza. Né? E o que é a produção de incerteza? Bem, para começar, a ciência ela não consegue nos garantir absolutamente nada com 100% de certeza. Quem diz isso não é cientista. O que a ciência ela nos ajuda é diminuir a incerteza sobre o conhecimento do mundo. É chegar um passo mais próximo, né, nessa distância entre o caos e o conhecimento. Né? E como tal, é normal, né, que você tem processos que começam com muita incerteza e, com o tempo, eles vão diminuindo a incerteza. Uma delas é a questão das mudanças climáticas. Hoje, é possível que, no próximo ano, tenhamos aí uma série de descobertas científicas importantes, feitas em paralelo e com diferentes instrumentos científicos, imagens de satélite, sensores de junção, e por diferentes grupos do mundo, que se reúnem e falam, poxa, na verdade, a gente estava errado, a mudança climática não está acontecendo. É possível? É. Agora, baseado com tudo que a gente sabe, baseado com a quantidade maciça de dados, de análises, de publicações, né, de instituições que trabalham nessa direção, é razoável dizer que as mudanças climáticas não existem? Absolutamente não. Assim, da mesma forma que eu poderia dizer, é razoável dizer que ao largar esse copinho vai flutuar no ar? Não, porque existem, nosso conhecimento da física básica diz que existe uma força de gravidade. Agora, poderia ter exatamente nesse momento acontecer um terremoto e fazer com que as ondas gravitacionais na Terra se interrompessem e esse copinho, por acaso, flutuasse no ar. É uma possibilidade? Possível? Sim. Provável? Não. E a ciência precisa trabalhar em cima da probabilidade, em cima do que é razoável se dizer. E é absolutamente razoável dizer, né, que nós temos um nível de certeza muito alto sobre a existência das mudanças climáticas. Agora, o curioso é que, a partir do uso de controvérsia, de mau uso de credenciais científicas, e ao ignorar a revisão da literatura, a literatura e conhecimento existente, o que você tem? São pessoas que chegam e falam, não, eu descobri que não existe mudança climática e digo e afirmo nas minhas aulas, e quem não está dizendo isso faz parte de um grande complô internacional para poder fazer isso, fazer aquilo, etc., e cria toda uma articulação. Né? Bem, a brincadeira sobre isso que o pessoal na academia coloca, né, é que quem acha que dezenas de milhares de pesquisadores do mundo inteiro conseguem entrar de acordo e inventar uma mentira comum, nunca participou de uma reunião em universidade, né, porque ninguém concorda com ninguém. Né? Agora, imagina você ter, né, toda uma articulação, ou seja, ele cria-se uma narrativa para poder justificar porque você tem aquele indivíduo que está contra o mundo, né, um Davi e Golias, que, por sua vez, voltando lá atrás, se reforça com esse mito do cientista solitário, daquele que pensa de maneira independente, etc., e que é muito atrativo, principalmente para uma certa vertente aí da extrema-direita, que se vê como sendo vítima de um mundo, né, que joga contra ele, que cria falsidades contra ele. Na verdade, todos os extremos, né, acabam alimentando esse tipo de noção. Agora, o que é muito perigoso, e que nós, né, no meu trabalho anterior como professor, a gente viu que é muito específico do Brasil, porque assim, negacionismo de mudança climática, criação de incerteza em algo onde
não há, como no caso das mudanças climáticas, foi a grande tática utilizada pela indústria do petróleo nos Estados Unidos para poder impedir a ação do Congresso americano para poder lidar com as mudanças climáticas. Isso é muito bem documentado. Né? Mas a tática que eles usavam, eu falava, olha, já que não existe consenso, porque tem meu primo que não concorda com as mudanças climáticas, né? Pega um caso qualquer, não devemos agir. Então, esse era o argumento. Né? Ou seja, você exagera uma incerteza. Agora, o que é preocupante no caso brasileiro, o que nós vemos aqui, são pessoas em posição de poder, são pessoas próximas do poder, por exemplo, do Congresso Nacional, que se aproveitam, né, da sua posição, muitas vezes vinculada a instituições de respeito, né, que têm um título de doutor, apesar de não serem cientistas reconhecidos, que não só lançam dúvidas, criam incertezas, mas produzem dados, né, produzem informações que, por não serem validadas pelos seus pares cientificamente, não tem base, e aquilo vira base de política pública. Né, nós temos aqui um caso clássico, que é com relação à aprovação do novo Código Florestal. Foi dito nessa casa que, se o Código Florestal vigente até 2012 fosse implementado, seria toda a produção agropecuária na Amazônia e no Pantanal se tornaria ilegal. Isso foi publicado em alguma revista científica? Não. Isso foi submetido a uma avaliação independente? Não. Isso era um PowerPoint apresentado aqui. E depois um site na própria instituição. E isso pautou uma das mudanças mais profundas na nossa legislação nas últimas décadas e fez com que 58% de todo o desmatamento realizado de maneira ilegal até 2008 fosse perdoado. Com a promessa de um pacto político daqui para frente ia ser diferente, mas não foi esse o sinal que chegou no campo. Qual é o sinal que chegou no campo? Conseguimos anistiar uma vez, vamos conseguir novamente. Ou seja, são perigosas. Esse trabalho é perigoso. Né? Ele desmata e mata. Até porque ela alimenta, e aí, só para terminar, né, devemos lembrar que esse tipo de prática aconteceu e foi utilizado de maneira sistemática anteriormente. O racismo, ele era científico. O antissemitismo, ele chegou a ser científico, ele era ensinado em universidades. E ele justificou, né, o genocídio de milhões de pessoas nos últimos séculos, né, com base numa pretensa superioridade do homem branco europeu, etc., etc., atestado em um livro. Então, isso é extremamente perigoso. Perigoso porque a mentira, como colocada aqui, ela desmata, mas ela mata também. Obrigado aí pela atenção. Obrigada. Queria passar a voz agora para Rui Mantineri, da COIAB Matipá, por favor. Boa tarde a todos presentes aqui. Saúde à mesa. Fico feliz de estar ao lado de grandes nomes aqui também, desse novo cenário atual da política. Agradeço a Viviane e a Raquel ali do Intervozes por ter enviado o convite para a COIAB, e também seria também um agradecimento para a Nara também, que foi da gestão passada, Nara Baré, que era da coordenação passada, de ter também oportunizado a Matipá de poder ter entrado nesse GT. Então, sou muito grato a essas pessoas e grato também por dar disponibilidade de voz a essa associação, porém nova, mas que está fazendo uma grande diferença nos nossos territórios. É bastante interessante o que o professor falou sobre a eugenia, né, que o pessoal se fala, né, que é a sobreposição do homem branco para as demais culturas. Então, o Brasil foi explorado dessa forma. Então, Portugal veio explorar como um pretexto da eugenia, a criação, a cultura. Tanto que os povos indígenas eles eram proibidos de falar a própria língua, de manifestar suas culturas por causa das missões evangélicas em pretexto da exploração e da advinda de Portugal. Então, a gente deixou de fazer isso pela pretensão da própria eugenia de Portugal. Então, é interessante esse debate porque a própria desinformação vem no processo histórico de desenvolvimento do Brasil, que diz que
o Brasil foi achado e não invadido, né? Porque para ser achado o pessoal tinha que estar perdido e não tinha que ter nenhum nativo. E tinha nativos, tinha os povos indígenas há muito tempo lá. Então, já começa daí, né? O processo histórico de construção do Brasil foi em cima das questões indígenas, em cima do sangue indígena até hoje, na verdade, e de algumas outras também, né? Porque a gente não pode esquecer das comunidades que estão também ao nosso lado, extrativistas, quilombolas, as pessoas que estão dentro da reserva extrativista, que nem é nós, que também sofre e que sofreu nesse processo de construção também. Então, também quero saudar e parabenizar a fala do professor dessas questões, porque é muito importante a gente pensar o futuro, mas também olhar para o passado e ver como é que o Brasil ele foi construído, para que a gente entenda quais são as ferramentas que a gente pode usar para que daqui futuramente a gente não venha passar por esse mesmo processo histórico, que ele venha se perpetuar futuramente. Então, as nossas ferramentas estão aí. Eu acredito que com esses debates que estão sendo realizados através do Intervozes, através da COIAB, através de outras organizações do terceiro setor, que vai sanar esse tipo de questões, acredito eu, né? E sou bastante adepto, tanto que eu estou numa, né? Então, o meu trabalho no Intervozes foi no sentido de desinformações para as questões indígenas. A gente traçou um perfil de um influenciador digital chamado Cauiri Wayampi. Ele é do Amapá, ele é da mesma cidade da Rana, do estado da Rana. Então, ele é do povo Wayampi, de lá. E a gente viu algumas questões do que ele estava fazendo no perfil dele. Ele contra-argumentava os discursos de ódio que vinham para cima dele, até o próprio preconceito com a etnia, com a raça dele, com um lado mais, como eu posso dizer, criativo, né? Ele usava do humor para poder rebater essas críticas. Então, a gente traçou esses perfis para ver como é que esses discursos de ódio se propagavam na internet e para com as pessoas e para com as questões indígenas. E nisso é muito importante a gente notar que isso acaba que deslegitima as ações, as afirmações das populações indígenas. Obrigado, professor. Nessas questões, porque eu via muito na internet falar assim, ó, você usa o iPhone, você usa roupa, você não é mais indígena, você é indígena Nutella. Então, isso afetava muito nessas questões, né? Até cômico, né? Mas de fato o que eles argumentavam para poder deslegitimar uma ação daquelas populações, né? Então, isso foi se perpetuando, ainda mais no tempo da política. A política, isso foi muito forte para as questões indígenas que estavam querendo realmente sanar esse mal que aconteceu durante esses 4 anos de governo Bolsonaro, né? Então, isso foi bastante violento, esse processo, tanto das partes das questões indígenas, contra outras partes também que estavam contra-argumentando essas ações que a direita estava fazendo. Então, nisso, a gente traçou esses perfis, tanto na parte do Cauiri, quanto também perfis de discurso de ódio do Acre, no tempo da eleição também, que foi fundamental para a gente traçar alguns perfis e poder mapear o que estava acontecendo nas eleições, né? Então, a gente fez esse trabalho com o Cauiri, mas também eu queria também falar sobre um ponto que eu vi também agora, recentemente, que foi a questão dos Yanomamis. Eu vi muito em grupos falando sobre os Yanomamis, tipo, querer... esse filho que nasceu aí da crise humanitária que estava acontecendo não é meu, é dos venezuelanos, né? Então, eu estava falando que os Yanomamis eram venezuelanos passando fome por causa da ditadura. Então, isso acabou que também era um lado da desinformação que estava perpetuando para as questões indígenas e estavam não culpando o governo federal pelas ações de negligência na qual foi se perpetuando por esses 4 anos. E isso, o relatório do CIMA é muito claro sobre as ações que as próprias fundações, seja os DICEIs, que estão agora ocupados pelas populações indígenas, que é Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena, e também as coordenadoras regionais, que estavam fazendo esse papel omisso. Não era só o Marcelo Xavier que
estavam fazendo esse papel de prevaricação com a entidade, mas outras pessoas também faziam isso. Então, o Ministério Público estava fazendo esse trabalho de atuação para poder denunciar esse tipo de omissão que estava acontecendo desde o tempo da pandemia e também para com as relações indígenas. O relatório do CIMI é bastante interessante porque ele mede o dado da violência anualmente. Então, todo ano, ele separa um dado para poder falar sobre o agravamento da violência para as questões indígenas. E pasmem, os estados que mais atuam em detrimento das questões indígenas Rio Grande do Sul, que é os dos Guarani, os estados que têm também a implementação da soja, o Acre, Mato Grosso, a própria Roraima, Amapá, são um dos estados que indígenas são os mais violentados possíveis. E nisso a gente vê, quando se extrapolou a crise humanitária dos Yanomamis, que foi a respeito do prefeito fazer com que os garimpeiros tivessem que os garimpeiros, tivessem algo para poder sair de lá, sem sair de mãos à banana, né? E é interessante dos discursos passados aqui, na qual falava que só pode gerar uma economia explorando esses tipos de materiais, seja no minério, seja madeira, seja a exploração de outras maneiras. E eu digo que não é a própria agricultura, a própria soja, ela é exportada de graça, não tem o que o Brasil render com esse tipo de economia que o pessoal fala. Então, até o ouro que era tirado das populações indígenas, uma forma do Estado poder captar esse recurso, ele não captava porque eles usavam a Lei Candir, que era de exportação para os produtos materiais. Então, nem isso o Estado captava, eles davam os recursos naturais de graças. E isso era em detrimento só das populações indígenas e enricando uma minoria. Então, a gente, enquanto movimento indígena, a gente viu esse cenário e a gente está vislumbrando um cenário positivo. Como foi falado aqui, a gente não conseguia dialogar com o governo passado. Porque que a gente ia dialogar com Ricardo Salles? Não ia dialogar com Ricardo Salles, ele está sendo investigado. A gente ia dialogar com Marcelo Xavier? Não ia dialogar. Ele está sendo indiciado pela morte do Dom e do Bruno. Então, o que a gente tinha de positivo no governo passado? Nada. Agora a gente tem uma ministra dos povos indígenas, a gente tem um governo na qual a gente pode cobrar as ações que ele está fazendo agora. A gente tem uma presidente da FUNAI, também é a primeira presidente mulher indígena que está nesse espaço de ocupação. A gente está vendo uma retomada do Fundo Amazônia, voltando para os financiamentos e mitigações das questões climáticas. A gente está vendo um processo de ocupação das lideranças indígenas nos cargos de liderança e tomada de decisão dentro do governo federal, que são os GCs e as coordenadorias regionais da FUNAI. Então, a gente está vendo um cenário positivo, mas também um cenário na qual a gente pode cobrar e dialogar também com essas perspectivas. Então, sem mais delongas, para poder encerrar, a gente acredita, sim, num projeto político e econômico na qual a gente pode fazer uma economia sem poder desmatar, que são a implementação, pelo menos na visão das populações indígenas, que são chamados PGTAs, que são os projetos de gestão territorial e ambiental, que visa pegar a matéria-prima dos territórios e fazer com que ali gere riqueza, seja no artesanato, seja no manejo de uma piscicultura que o pessoal chama de manejar a água, os peixes, seja no manejo da terra, seja no manejo de animais silvestres, na qual os indígenas já fazem isso naturalmente. Então, a gente acredita nessas questões também. E mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade da Viviane, da Kel, por dar a voz, e também agradecer ao GT todinho aqui que compôs com a gente, e agradecer essa tarde a oportunidade e agradecer o tempo de vocês também. Muito obrigado. Obrigada, Rui. Agora eu queria chamar o Marcos Wesley, do Tapajós de Fato. Por favor, Marcos. Boa tarde, gente. Que alegria estar aqui. Eu tenho uma amiga que ela diz que quando a gente está nervoso é só a gente fingir que está contando uma fofoca. Então, vocês nem sabem. É interessante falar de desinformação,
porque, quer dizer, não é interessante, né? É muito chato, mas estamos aqui para isso. Mas aproveitando também o gancho de quem me antecedeu, eu acho importante dizer que eu sou neto do seu Solano e da dona Lúcia, lideranças do movimento sindical do município de Belterra, que tem as praias mais bonitas da América Latina, segundo a revista Eu. Isso não é fake news. E eu cresci dentro do movimento sindical, cresci com o deputado Ayrton Faleiro, quando ele ainda não era deputado, visitando, né, todos os domingos quase a casa dos meus avós para esse processo de mobilização sindical. Então, eu realmente não tive muito por onde correr, desde pequenininho, nessa luta por justiça social, por reforma agrária, por direitos humanos. E vindo desse lugar, lá pelos 15 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar com comunicação, eu realmente sempre me vi num lugar de fazer comunicação de uma forma diferente. Comecei atuando como comunicador na rádio da minha escola, que era uma escola, é uma escola católica diocesana, mas que eu fiz um programa sobre candomblé no dia 21 de janeiro de 2014, dia do combate à intolerância religiosa. Então, eu sempre entendi a comunicação como um lugar diferente de atuação. Fiz o TCC sobre benzedeiras, inclusive, não sobre uma marca ou sobre um produto, como geralmente todo publicitário faz. E trabalhei no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém, foi onde eu conheci a Lori, por exemplo, que está aqui presente. E por lá, atuando principalmente com os povos de comunidades tradicionais, rurais, né? Mas percebendo um pouco essa relação toda com os quilombolas, com os indígenas ali do Baixo Amazonas e Tapajós, entendendo que estava acontecendo muita coisa, porque Santarém é uma cidade muito bem localizada, assim, para um eixo de expansão desse desenvolvimento predatório, porque é uma cidade que fica na foz do rio Tapajós. Se tu vier pelo rio de Manaus para ir para Belém, tu tem que passar por Santarém. Qualquer lugar do Baixo Amazonas que tu chegue de avião, tu tem que passar por Santarém, porque Santarém tem um único aeroporto. Santarém tem a BR-163, que liga Cuiabá ao porto da Cargill, que fica na frente da cidade, inclusive destruiu um cemitério indígena em uma praia que nós tínhamos, que era a Praia Vera Paz, em nome do progresso, né? Deste progresso. E o Tapajós, de fato, quer dizer, no sindicato ainda, percebendo essa necessidade, e a gente falava sobre protocolo de consulta para barrar esses grandes projetos, esses grandes processos. Mas como é que a gente ia falar sobre protocolo de consulta com territórios que nunca tinham ouvido falar em protocolo de consulta, né? Porque é uma ferramenta muito importante, mas ela só vai ser eficaz de fato se todo mundo do território tiver noção do que é o protocolo de consulta e saber utilizar o protocolo para enfrentar esses empreendimentos. E aí surgiu a chama das nossas lamparinas naquele momento de bora chamar os 13 sindicatos do Baixo Amazonas para fazer um encontro de formação. E rolou esse encontro de formação em outubro de 2019. Inclusive estava o Engajamundo, a Estradas do Tapajós, a Terra de Direitos, muita organização massa, assim, querendo fazer essa revolução jovem que eu acho incrível, inclusive. Inclusive, incríveis as mesas aqui, todas com as juventudes muito bem representadas. E desse encontro nós entendemos, foi uma semana de debate mesmo, de formação e debate, de formação em audiovisual, em podcast, em texto, em tudo, e de debate sobre o que a gente ia ser a partir daquele momento. E no final desse encontro a gente entendeu que deveria existir um veículo de comunicação feito pelo movimento social, né, pelos sindicatos, pelas organizações de base e tudo mais, e a gente marcou de ter um próximo encontro em março de 2020. Para nossa infelicidade, o que aconteceu em março de 2020? Pandemia. Foi o começo da pandemia e esse encontro nunca aconteceu, inclusive ele ainda não aconteceu até agora. E a gente ficou nessa angústia mesmo, assim, de que nada parava de acontecer. Santarém é uma cidade que hoje tem 2 portos gigantes, mas que
se não fosse a luta dos movimentos sindicais, a gente fecharia o ano de 2022 com pelo menos mais 5 portos construídos. Isso na frente da cidade, assim, né? Tipo, indo um pouco mais para a costa. Só que é tudo, ou é território indígena ou é território quilombola, onde os portos têm a pretensão de serem instalados. Então, graças a essa força dos movimentos sociais, isso ainda não aconteceu. Mas nada parou na pandemia. Ferrogrão, que é uma ferrovia que também pretende ligar o Mato Grosso até o Pará, continuava sendo debatido, as queimadas continuavam acontecendo de forma sobrenatural, né? Porque, enfim, era esse o discurso, era do nada que pegava fogo na Amazônia. Então, muitas coincidências que a gente viveu nesses 4 anos não pararam de acontecer, e tudo continuava literalmente a todo vapor. E a gente recebeu informações, e aí vem o papo da desinformação, de onde de alguma forma nasceu o TDF, de algumas secretarias municipais de saúde estarem omitindo os dados da Covid nos seus municípios. O meu município foi um deles, que tinha a Secretaria de Saúde do município tinha pelo menos 2.000 testes positivados e anunciava 150 na hora do jornal, né, local, quando eles anunciavam todos os dias esses casos. E a gente descobriu que isso estava acontecendo em outros municípios também, e foi essa somatória de coisas, e a boa parte dos grandes veículos que atuam na Amazônia são do Sudeste, infelizmente. Eu acho que a gente tem grandão, assim, a Amazônia Real, basicamente, mas os outros que eu não vou citar, porque, enfim, não davam credibilidade para os nossos textos, e a gente tem que falar sobre isso, porque é muito bonitinho que os veículos da mídia independente do Sudeste coloquem um repórter do Sudeste em Alter do Chão, mas não ouçam as vozes de quem é do território. Enfim. E a gente fez muito texto para mandar para muitos veículos mesmo, assim, de onde dava, a gente estava fazendo texto. Devido à recusa, na verdade nem era recusado, né? Eles só não davam moral mesmo, porque quando recusa a gente ainda manda um e-mail dizendo não gostamos, não vamos publicar, ou isso não é interessante para a gente. Mas nem essa resposta a gente tinha. Isso foi criando uma insatisfação, e aí eu, Isabelle e Gabriel, que a gente estava trocando um pouco desse processo todo, a gente lançou o portal Tapajós de Fato para repercutir em todo esse conteúdo que estava ali muito bem investigado, muito bem colhido, e não estava sendo reverberado, repercutido. De lá para cá, a gente nasceu, então, oficialmente em agosto de 2020, estamos caminhando para os 3 anos de construção, de existência, e nesse processo todo, o combate à desinformação sempre foi um fronte muito importante da nossa luta. E eu não sei se todo mundo conhece a realidade da Amazônia, mas a Amazônia tem um monte de fatores que a gente chama de fator amazônico, inclusive. Que seja a distância geográfica, seja, como o Henrique muito bem retratou, a falta de acesso à internet é o principal fator desse processo todo, de a gente, um dia, ir na assembleia de uma das federações de um território que a gente acompanha e ser aplaudido por toda a assembleia, e no seminário seguinte ser vaiado, porque as lideranças desse território foram cooptadas, né? E a gente não conseguiu chegar lá de outra forma. Então, é muito gritante esse processo. Só que, como é que a gente lida hoje, assim, com toda essa relação? A gente observou 2 questões que, para a gente, são muito importantes e muito caras mesmo, porque, como eu disse, é importante destacar que o Tapajós de Fato é composto majoritariamente por pessoas que são dos territórios. Então, nossa equipe não tem eu, publicitário, e a Isabelle, jornalista, mas nós somos 13 indígenas, quilombolas e extrativistas, no geral, assim, né? Somos dos territórios, pessoas dos territórios que atuam com comunicação. Inclusive, é uma galera que faz pedagogia. Tipo, o Paulo Freire destoa por ali todo dia, de vez em quando. Destoa não, né? Ele grita, ele surge, assim. E, sim, temos muitas portas com plaquinha de EVA para identificar. E eu até me perdi. Tá. A gente, analisando esse processo todo, foi identificando que, durante a pandemia, principalmente nos territórios que não tinham acesso à internet e mesmo a
a TV porque não tem energia, então não tem por que ter TV, né? Mas eram comunidades que não estavam vacinando ninguém. Tipo, tinha uma recusa do território na vacinação, seja da Covid, seja o outro ciclo de vacinação normal, né? De crianças e adolescentes e de pessoas idosas também. E aí a gente decidiu, isso foi de corredor, né? Conversando com uma pessoa da comunidade. A gente foi até a comunidade, ouviu os comunitários e a gente percebeu que estava chegando lá desinformação sem acesso à internet, sem nada, sem ter um outro canal que não fosse a oratória, né? E isso no período em que a gente não estava tendo tanto acesso para a cidade, dos territórios. Então, a gente identificou que existiam pessoas ali infiltradas que estavam levando essa desinformação para o território. E isso passou a incomodar muito, porque, tipo, como é que a gente vai chegar lá? Né? E a gente precisa chegar, porque são vidas que estão em jogo. E a gente adaptou um trabalho que a gente já tinha começado a fazer antes, em outro território, que era o dos nossos informativos e cartilhas, e dos nossos pendrivezinhos para tocar, sei lá, a gente mandava o pendrive para algum diretor do sindicato, para os delegados de comunidade do sindicato, aí o delegado puxava a reunião do sindicato e no final da reunião exibia um podcast nosso sobre vacinação, por exemplo, sobre qualquer outra coisa. Isso quando a gente não manda o pendrive para a rádio comunitária também, para rodar ele por lá. Mas a gente percebeu que era alternativa principalmente chegar com os informativos. Só que, ainda assim, tem outro contexto, porque a Amazônia também não é um território tão bem alfabetizado, assim, nos interiores, principalmente. Então, ainda é um processo de adaptação até hoje, porque até hoje a gente ainda tenta se reinventar para tentar chegar cada vez mais. Mas a gente sempre prioriza nos nossos conteúdos. Inclusive, a gente está produzindo para ser impresso essa semana, que é uma edição especial, novamente, sobre a questão do SUS, justamente porque a gente percebeu que, novamente, a galera não está procurando a vacinação para esses territórios também. E a gente, enfim, está vendo como é que consegue dialogar novamente por lá. Mas, para concluir, além das vacinações, visitando alguns territórios, a gente percebe que as pessoas sentem os efeitos da mudança climática no seu dia a dia. Acaba que os extrativistas, né, os trabalhadores rurais, os indígenas e os quilombolas são os que mais sofrem, os que menos contribuem com essa expansão da crise climática. E a galera comentava que o meu açaí está ficando mais seco antes de cair da árvore. A andiroba e a copaíba não estão mais dando óleo. Não estou mais conseguindo pescar a mesma quantidade de peixe que eu pescava antes. Ou a seca está muito grande, a cheia está muito grande. Eu não sei se vocês sabem, mas pelo menos na nossa região são 6 meses de muita água e 6 meses com muita praia, graças a Deus. Mas a gente fica muito, muito seco, né? E a gente então fez a cartilha, que é a Justiça Climática pelo Bem Viver, em que a gente usa esses exemplos para falar sobre mudança climática nesses territórios e usando muito a relação de cada território, porque a gente entendeu isso muito das conversas e daí a importância de ter nas organizações, e fica a dica para as organizações presentes ou que nos acompanham, que é importante ter pessoas dos territórios por conta disso. Foi ouvindo uma companheira do movimento quilombola, que está no Tapajós de Fato, que ela disse: eu não acho que seja interessante a gente ter uma cartilha. Eu acho que a gente precisa gravar a voz de uma liderança quilombola do território e dar um jeito de fazer esse conteúdo chegar lá de alguma forma. Porque a galera consegue aderir um pouco mais ao discurso, né, de uma liderança anterior do que a uma cartilha necessariamente. E é sobre isso. Obrigado, Vivi, pelo convite. Estamos aí. Obrigado, Wesley. A gente que agradece. Passo agora a palavra
vai acontecer. Eu vou puxar isso daqui. Aqui, ó. O meu saiu do lugar. Eu vou tentar, farei o meu melhor, tá bom? É só porque eu sou mais alto e aí se eu ficar assim vai ficar estranho, né? Bom, antes de eu começar, eu quero contar uma história, assim, rapidamente. Ano passado, enquanto eu estava como coordenador local do Protocolo IP, a gente teve a oportunidade de gravar um documentário nas nossas 3 áreas de influência, eu, Mariana e Hanna, junto com o Leandro e Gabriel, que foram nos acompanhar. Em Rio Branco, nosso processo de investigação estava muito concentrado nas queimadas, e que ocorrem no período de seca, onde tem muita praia, mas também é quando a galera aproveita para botar fogo em tudo, e a gente acaba tendo alguns desafios na qualidade do ar. Naquele ano, depois da filmagem do documentário, eu desenvolvi bronquite. Isso não tinha acontecido comigo ainda, embora eu viva há 28 anos no Acre. Eu cheguei num ponto, gente, que eu não conseguia dormir em paz, porque eu acordava para tossir. Eu não conseguia falar, porque eu tossia. E, assim, muito muco no meu pulmão toda hora. Eu tive que ir no médico, fazer raio-x, todo o processo, tomar medicamento para colocar tudo para fora e poder desinflamar os meus brônquios, todas essas partezinhas do pulmão que estavam inflamadas. E não era Covid, porque eu fiz o teste. Não era Covid, era bronquite, devido à qualidade do ar. Naquele momento, e isso, eu acho que é importante dizer que isso não é algo exclusivo de agora, e por isso a nossa escolha em falar da qualidade do ar em Rio Branco. Naquele momento, a qualidade do ar em Rio Branco estava 1.300% acima. 1.300%, gente, são 13 vezes acima da qualidade de ar, assim, determinada classificada pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, como adequada para você ter uma vida saudável. E aí, assim, eu poderia aqui jogar 1000 dados sobre o quão ruim esse ar que a gente respira e que nos envenena Mas, em do ano passado também, eu participei do Door Debates, que é uma iniciativa que tem algumas questões, mas um dos nossos focos é em ter melhores conversas. Uma coisa que a gente discutiu muito ano passado e que eu tentei apreender comigo e levar comigo, mas que me trouxe rejeição logo no início, foi o fato de que dados não comunicam tão bem o que a gente precisa comunicar. E aí a importância das narrativas. Eu acho que o... Meu Deus, esqueci o nome dele. Não, o que estava... Raoni. Enfim, ele comentou sobre a pandemia e sobre dados. O Marcos também comentou sobre as prefeituras não estarem publicando os dados. Eu quero que vocês considerem que o que a gente passou pela pandemia não tem a ver com dados. Não tem a ver com falta de dados. Isso tem a ver com história. Sem saber... Tem a ver com comunicar com as pessoas, que nem sempre a gente consegue. Quando as pessoas elas quando a gente joga dados na cara das pessoas, elas falam, eu não acredito nisso. Eu acho que talvez vocês já tenham tido a experiência de ver isso. Por que verificação de fato, às vezes, não é tão eficaz quanto a gente gostaria? A gente pega os dados, joga na cara das pessoas e fala, olha só, não é bem assim. E as pessoas elas têm uma rejeição imediata. E aí elas não conseguem se comunicar. E aí elas criam uma indiferença, elas se afastam daqueles dados, porque os dados não falam com a verdade que elas já conhecem. E elas se entrecheiram ainda mais nas próprias opiniões. E isso tem um papel no que a gente tem conhecido como polarização. Eu não estou dizendo aqui que a gente não precisa de dados. Quero deixar isso bem nítido. Nós precisamos de dados são importantes. Mas os dados, eles compõem as narrativas e eles precisam ser
distribuídos de uma maneira equilibrada para que a gente consiga ter conversa com as pessoas. E eu estou falando que talvez vocês tenham uma rejeição inicial a essa possível realidade, porque eu tive também. Eu precisei parar, ler o artigo que apontaram, ler mais de um artigo na realidade para falar, gente, isso aqui faz sentido mesmo, porque não é o que eu acredito. E aí eu tive que parar e olhar para dizer, eu estou contando para vocês sobre a minha experiência de adoecer com a qualidade do ar e dizendo para vocês que ela estava 1.300% acima do que é adequado, para que vocês entendam o quão ruim pode ser respirar um ar extremamente poluído. E aí eu quero também que vocês se perguntem assim, nossa, qual é a cidade com a pior qualidade do ar no Brasil? É São Paulo? É o Rio de Janeiro? Talvez a resposta surpreenda vocês, que não é nenhuma cidade na região sudeste. As duas cidades com pior qualidade do ar no Brasil são Rio Branco e Porto Velho. Por que isso acontece? Tem vários fatores. A fumaça pode não estar vindo necessariamente de lá. Porém, preciso dizer para vocês que provavelmente está sim. Mas existem outros fatores que desenrolam nesse aspecto. E aí eu também quero, como a gente está falando de desinformação aqui, eu quero que vocês reflitam muito brevemente sobre algo. Quando a gente fala de desconforto, eu estou falando de falta de conforto. Quando eu falo de desestabilidade, eu estou falando de falta de estabilidade. Quando eu falo de descontrole, eu estou falando de falta de controle. A gente concorda sobre isso? Não? Talvez? Não sei. Quando eu falo de desinformação, eu muito provavelmente não estou falando da falta de informação. Quando a gente fala de desinformação, eu estou falando de desordem informacional. As pessoas elas estão expostas a tantas informações simultaneamente que se torna um pouco difícil para muitas pessoas saber o que é uma descrição da realidade e o que é uma história inventada. Isso dificulta muitas conversas, porque às vezes a gente acha que as pessoas precisam de mais informação e às vezes elas não precisam. Nós, enquanto seres humanos, somos muito intrincados na oralidade. Não à toa, os povos indígenas continuam passando as histórias deles através da oralidade. E, embora muitos tenham adotado a escrita, nós, todos seres humanos, temos muito da nossa história passada pela oralidade. É um instrumento importante. E a gente acaba se sensibilizando à escuta, ao olhar, à narrativa do outro. E aí, dentro do protocolo EP, um dos nossos desafios foi mapear narrativas e pensar em contranarrativas. E narrativas que a gente está falando aqui são aquelas que estão dentro do conhecimento hegemônico, dentro das pautas hegemônicas, dentro daquele discurso central que a gente conhece sobre a Amazônia. Eu quero ler, assim, brevemente, assim, a gente mapeou narrativas em toda a Amazônia, não, né, dentro das nossas zonas de influência. Mas tem 3 aqui que eu adoro do Acre, eu acho maravilhosas. Eu não vou citar de quem são, mas se vocês colocarem no Google vai aparecer. Tem uma fala aqui que é a seguinte: o prejuízo que fizeram o Acre e a Amazônia é irrecuperável. Eles engessaram a nossa região a partir de uma premissa falsa que a gente muda o clima do planeta. Quem muda o clima é Deus. E, em cima dessa premissa, engessaram a nossa região e as próximas gerações ainda pagarão a conta por conta disso. Essa é uma fala de uma pessoa que ocupa um espaço de poder, é uma liderança, é um tomador de decisão. Outra fala de outra pessoa que também está em posições similares é a seguinte: quem for da zona rural, e o IMAC, que é o Instituto de Meio Ambiente do Acre, quem for da zona rural e o IMAC estiver multando alguém, me avise, porque não vou permitir que venham prejudicar quem quer trabalhar. Batida no peito, tem vídeo no YouTube, me avise, porque agora quem está mandando sou eu. Me avise e não pague nenhuma multa, porque quem está mandando agora sou eu.
Vou pedir assembleia, vou mandar estudar lá na Transacriana, porque não sei de tudo, papapá. Eu estou mandando porque estão lá porque sou eu quem nomeio. Não pague, quem manda sou eu. Eu poderia, assim, olhar para direito administrativo e desmontar isso aqui de várias formas e falar, nossa, o princípio da impessoalidade, o princípio da legalidade nunca passou pela mente dessa pessoa. E tem uma última aqui, que é os artistas nacionais e internacionais falam daquilo que não sabem e ajudam a eternizar a pobreza do povo amazônico. É triste constatar que algumas celebridades não procuram conhecer seu próprio país. Querem perpetuar nosso isolamento e miséria para manter seu discurso pseudo-ambientalista que anula a realidade e condena as milhares de famílias que sobrevivem na Amazônia. Essas são 3 falas que a gente encontra no Acre e que, muito provavelmente, a gente vai encontrar de maneira similar no restante da Amazônia e do Brasil. Eu quero que vocês olhem para a desinformação como uma categoria dentro dessa parte maior, que é a desordem informacional. A desinformação ela combina 2 coisas: a informação incorreta e a má informação. Informação incorreta, assim, acho que é um pouco autodescritivo do que vem a ver. É um dado que não corresponde com a realidade, porcentagem, ou essas loucuras que às vezes a gente escuta, assim, que não fazem o menor sentido, não estão galgadas na realidade de forma alguma. Mas a má informação é um pouquinho mais complicado de entender. A má informação pode ser algo que não está de acordo com os princípios éticos do jornalismo. Então, por exemplo, uma má informação pode ser um candidato à presidência da República é um homem gay que não saiu do armário ainda. Eu descubro e-mails pessoais dele, vou lá e jogo isso no jornal. É verdade? Mas é uma má informação porque ela vai contra princípios do jornalismo. Afinal de contas, a sexualidade de alguém não é relevante para fins políticos. Quando a gente junta má informação e informação correta, e, assim, isso não é coisa que eu estou tirando da minha cabeça, gente. É uma publicação da Unesco, tá? Eles têm essa classificação com vários pesquisadores do mundo. Quando a gente junta má informação com a informação correta, aí a gente tem aqui no meio, nessa intersecção, a desinformação. De maneira geral, a desinformação é juntar informação incorreta com má informação. E a gente vê isso. Normalmente existe, inclusive, uma intencionalidade com a desinformação. No caso dessas pessoas aqui, que estão falando algumas dessas barbaridades, ou no caso de pessoas conhecidas, que eu prefiro não nominar aqui, a gente sabe que existe intencionalidade, a gente sabe que essas pessoas têm ganhos, a gente sabe que existem interesses. E que criar essas narrativas não é algo que não traz nenhum ganho para elas. E aí a importância das contranarrativas, e a gente usou um material do Safer Lab para poder construir isso, permitir que as comunidades que são atacadas por essas narrativas, como, por exemplo, os povos indígenas, no Acre, não foi nem no Acre, assim, gente, foi em Boca do Acre, que na realidade o nome engana um pouco. Boca do Acre é a entrada para o Acre, que é no Amazonas e que não é no Acre. A gente trabalhou com os Pupicari, que, assim, se autodenomeiam Pupicari, e eles são mais conhecidos como apurinãs. A gente trabalhou na terra indígena com uma oficina de contranarrativas. Também trabalhamos em Rio Branco com isso. E aí, assim, é importante que a gente entenda como a gente pode permitir que as comunidades se contraponham a essas narrativas que são violentas, que menosprezam a importância das comunidades e dos saberes delas. E é basicamente isso que eu queria compartilhar hoje. Aqui a fala de encerramento, queria fazer uma reflexão com você por tudo que nós ouvimos aqui, né? Que falar de desinformação no Brasil como um todo
a gente tem que ampliar esse olhar, né? A falar de acesso à informação, à educação midiática, é olhar para o passado, é ver os interesses econômicos, sociais, políticos, ver quem são esses representantes dessa indústria, né? A que interesses eles têm e que não é de agora, não é só por conta das plataformas, como o Wesley falou, tem desinformação aí que também fora do ambiente virtual. Então, quais interesses, enfim, é um debate complexo, é debater também sobre acesso à informação, é debater sobre a regulação da mídia, ainda a radiodifusão, a democratização da mídia, que é uma pauta tão cara aí na estrada do Intervozes. É como a gente discutiu aqui um pouquinho mais cedo, sobre a regulação também das plataformas. Enfim, saber quais usos são feitos, por exemplo, a desinformação relacionada à Amazônia, né? A gente percebeu aí o quanto ela é usada, às vezes, como cortina de fumaça, ela é usada para defender interesses econômicos. Então, a gente sabe que é uma pauta que, ao mesmo tempo, é muito silenciada aqui pelo Sudeste, mas, ao mesmo tempo, também é aproveitada e utilizada de forma muito, diríamos, até covarde, assim, né? Porque sabe que chama a atenção da imprensa internacional, mobiliza as redes sociais, então é usada quando convém. Enfim, o debate é muito mais complexo. Queria aqui abrir, então, um pouquinho, quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser fazer algum comentário, trocar alguma experiência. Tem ali, Hanna, por favor. E depois anunciar que depois dessa rodada a gente tem um cafezinho, uma água ali. A gente vai ter um intervalo de 15 minutinhos, tá bom? A felicidade do povo taurino. Olá, gente, sou eu de novo. Eu queria, na verdade, pedir para a mesa compartilhar também das suas experiências, porque falar sobre desinformação, sobre política pública e sobre região amazônica passa por um lugar que é o lugar da violência, que é o lugar das ameaças às lideranças, principalmente comunitárias, de comunidades de base, sejam ribeirinhas, sejam sindicais, de povos indígenas. E, principalmente, nesse espaço que a gente está hoje, que é tão simbólico, porque, muitas vezes, a desinformação para a região amazônica passa por aqui, né? Assim como o Raoni veio e falou antes para a gente, e que a gente fica nesse lugar de que nós estamos vendo as coisas que acontecem dentro do nosso território, mas também, ao mesmo tempo, acuados, com medo de represálias, né? O Gustavo colocou falas aqui também que são de lideranças políticas do estado dele e que, se a gente não tomar os devidos cuidados, também voltam contra nós próprios. E eu fiquei pensando nisso várias vezes também quando trouxe a minha fala, porque poderia ter feito a mesma coisa, de desinformações que são propagadas de lideranças do estado do Amapá sobre diversos temas ambientais, mas até que ponto eu posso chegar e fazer isso sem que isso gere algum tipo de represália, não só para mim, mas para a minha instituição e também para outros povos que estão junto, né? Principalmente para os povos indígenas, que acabam estando nessa trincheira mais próxima, né? Os povos da floresta como um todo. E aí eu queria pedir esse momento de compartilhamento de histórias mesmo, porque eu sei que existe e que eu acho que é muito válido que a gente coloque também aqui nesse lugar. Bem, meu nome é Andréia, eu sou de Minas, daqui a 260 quilômetros. Eu conheço muito bem o Acre. Minha filha mora lá em Brasileia com meus netos, e ela é advogada, está fazendo medicina. E eu fui criada em Rondônia, Ariquemes, nasci em Brasília, moro em Minas, sou parlamentar hoje em Minas, então eu sou cidadã do mundo. Então, tudo que vocês falam aqui é muito presente na minha vida. E uma coisa que me chamou muita atenção e que me inquieta muito, como parlamentar, mulher, negra, assentada, quem vai cuidar de nós amanhã? A minha preocupação é muito grande. Quem são essas pessoas que estão vindo? Gente, eu saio daqui, não estou puxando saco, que eu não preciso, né? Mas
Eu estou muito feliz de ver tantos jovens. A moça que estava aqui do meu lado mais cedo, eu falei, gente, como eu estou agraciada de ver tantos jovens empoderados, com conhecimento, com preocupação de verdade, com políticas públicas de verdade, e fazendo acontecer, Quero parabenizar vocês e dizer, olha, bendito o fruto, o ventre que vocês saíram. E continue assim, não se percam, porque, infelizmente, as políticas públicas, ela passa por muitos percalços. E, às vezes, nós desviamos e desfocamos daquilo que nós temos como meta. E aí eu quero fazer uma pergunta para o Gustavo. Estou preocupada, que eu tenho 2 netos lá, viu? São lindos meus netos. Esse agora me deixou mais preocupada ainda. O que vocês estão fazendo, quanto organização, para trabalhar dentro das comunidades, principalmente assim, as pessoas que não são voltadas, porque falam assim, ambientalista lá, vem aquele maluco. É desse jeito que as pessoas falam. Trabalhar dentro das escolas, dentro das comunidades, das faculdades, quanto instituição, organização, quais são as metas? Vocês têm algum planejamento, algum foco para a gente difundir mais e se apropriar? E lembrando que vocês falam muito, e nós falamos, quando falam em Amazonas, né, na floresta amazônica, mas nós temos o Cerrado, né? Vocês falaram, o Pantanal. O nosso Cerrado aqui é muito rico e nós estamos sendo destruídos, engolidos aqui e nós não temos essa visibilidade. Vocês estão bem à frente de nós aqui. Bem à frente, porque nós ainda não temos essa voz e essa vez que vocês têm. O Cerrado ainda não conseguiu esse espaço, né, de chamar a atenção até internacional. Mas aí vocês podem levar nós junto. E o que vocês já estão fazendo para difundir e levar as próximas gerações a estar nesse lugar futuramente onde vocês estão? Boa tarde, pessoal. Eu sou Kênia, estou representando aqui o Fórum de Democratização da Comunicação, o FNDC. Desculpa, é uma passadinha rápida, porque a gente faz 500 milhões de coisas, mas a gente não podia deixar, né, de marcar, registrar, né, nossa presença, dizer que nós estamos atentos a essas 2 pautas, né, a desinformação e também, né, o resgate, né, a um bem que, se a gente não cuidar dele, como diz a companheira, né, não sobra para mais ninguém, né, e já passou da hora, inclusive, porque este é o momento, depois dessas trevas todas, né, que nós tivemos que enfrentar, é o momento da gente se organizar, né, da gente se unir, né, e ir, né, com toda a força que a gente puder. Tá? Então, muito obrigada, né, agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Valeu de novo. Aliás, eu queria até seguir na linha de Hannah, que queria ouvir alguns relatos das dificuldades, alguns relatos voltados mesmo para com circunstâncias que a gente encontra no nosso território, ver que, enfim, mas é o nosso tempo. Mas eu também queria ouvir de vocês alguns casos de sucesso até mesmo, porque eu sei bem que tivemos, né, através da cooperação que o relatório proporcionou, uma parceria muito bonita com os Sleep Giants, por exemplo, né, e desmantelando algumas dessas redes que geram desinformação. E aí, acho que, lembrando um pouco algumas falas aqui, também comemorar vitórias seria algo legal, né, para dar uma encerrada aqui. Boa tarde de novo. Eu também sou do Acre. Esqueci de falar o meu nome. O povo Monchineri, ele tem uma curiosidade, ele é um povo trinacional. Ele tem 3 nacionalidades. Ou ele abrange 3 nacionalidades, que é Brasil, Bolívia e Peru. Que também tem um fator interessante, que também que o pessoal chama de tríplice fronteira, né? Que faz fronteira com esses 3 países. Ele fica em Assis Brasil também, e em Sina Madureira, é um desses municípios do Acre que eles ficam.
E respondendo à pergunta da Hannah, sobre o índice de violência, né? O índice de violência, eu acho que para as questões indígenas, devido à pressão territorial, é muito grande, ainda mais do latifundiário, né? A gente tem uma realidade lá do contexto dos mantinérios lá do Acre, do município de Assis Brasil. São os próprios fazendeiros que fazem essa pressão territorial neles. E é interessante que a Mati Parra, ela fez uma formação para essa questão, visando os artigos que abarcam a gente, né, que é o 231, 232, para que não haja desinformação dentro das aldeias indígenas, porque os fazendeiros chegavam lá e falavam, não, essa aí é minha terra, uma terra já demarcada, e falando que era um pedaço da terra deles, e eles não sabiam como justificar aquela necessidade devido à informação que não chegava dentro dos territórios. Então, a Mati Parra fez essa formação para poder eles terem uma arma, a própria Constituição, para poder respaldar esses tipos de argumentos que vinham também dos fazendeiros. E também, respondendo um pouco da pergunta que foi referente ao Gustavo também, mas achei interessante, foi que a gente, quanto indígena, a gente também ocupa alguns espaços. E a própria Viviane ressaltou que eu faço parte de um programa de extensão tutoriado. Ele é da UFAC, da Universidade Federal do Acre, e eu sou professor, na verdade, vou ser professor, né? Eu estou graduando em Educação Física, e nisso a gente usa o PET para poder falar sobre essas questões também dentro das escolas e no processo de formação dos professores. Porque o processo de formação dos professores também é importante, porque eles são formadores de opinião, eles são formadores de pessoas que vão estar inseridas na sociedade futuramente. Então, até uma tese do que eu vou fazer do meu TCC, que é visto a Lei 11.645, que é a lei que obriga as escolas de ensino fundamental e, se não me engano, ensino médio, a poder lecionar. Não deveria ter esse tipo de lei, né? Mas tem. Mas obriga a lecionar conteúdos de matriz africanas e indígenas. Então, de 2008, é uma lei recente, mas que não tem essa visibilidade toda devido ao que eu achei no estágio supervisionado. Eu fazia estágio supervisionado nas escolas e via que os conteúdos de matrizes indígenas e africanos estava atrelado a somente o 19 de abril ou alguma data comemorativa. Então, não tinha aquele passar de conteúdo e cultura que realmente devia ter passado por mais tempos e por mais conteúdos, não só se resumir num dia, né? Então, a gente, enquanto PET, inseridos dentro da Universidade Federal, a gente tem esse trabalho de conscientização e também de formação de professores e de alunos também nesse sentido. E a Mati Parra, que também é uma associação da gente, que é movida pelo povo Mantinelli também, que está aí, faz esse tipo de formação também, porque a gente sabe que é importante para com as populações indígenas também que sofrem esse tipo de preconceito também, né? Porque, querendo ou não, a gente está acessando as escolas de ensino fundamental, a gente está inseridos em escolas de periferia, a gente está no mesmo canto que as pessoas que estão inseridas na sociedade. Então, até costumo falar, o indígena ele não sai da aldeia para ir para um bairro nobre, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, e já começa do alto. Não, ele vai para as periferias, ele vai para a cidade de bairro. Então, eles vai beber da mesma desigualdade de que outras pessoas também estão inseridas nesse quesito. E a gente faz esse tipo de formação tutoriada, né, que é o tripé da formação de ensino superior. Obrigado. Olha, eu confesso que a pergunta da Hannah bate um gatilhozinho, me desculpem se eu chorar, por favor. Mas, enfim, Santarém está localizado num lugar de muitos conflitos agrários, principalmente políticos, enfim, muitas questões. Por muito tempo, de alguma forma, eu era a principal figura do Tapajós de fato, e todo esse contexto de ameaças mesmo, né, foi muito centralizado. E, enfim, eu recebi várias ameaças de morte mesmo, por ligação, por bilhetinho. Enfim, uma vez cortaram a cabeça de um gato e jogaram para dentro da minha casa com um bilhete dizendo que a próxima cabeça a ser cortada ia ser a minha.
Fui seguido até o portão da minha casa várias vezes. O ônibus que eu estava foi parado pela polícia várias vezes. Ano passado eu tive que mudar de casa para uma casa com mais segurança. Enfim, foram muitos contextos, assim, nesses últimos 2 anos, principalmente. Enfim, de escracho público, de tentativa de escracho mesmo. Uma vez no aeroporto de Belém, voltando para Santarém, fui abordado por desses caras do agro. Enfim, ele tentou me escrachar aí no aeroporto, assim, foi horrível. Sei lá, de uma pessoa ligada ao garimpo fingir que está mandando áudio do meu lado e dizendo, porque garimpeiro mata mesmo, se começarem a falar mal deles, não sei o quê, para que eu escutasse aquilo. Enfim, foram muitos fatores, assim, que me colocaram nesse front por muito tempo. O que acontece não parou de acontecer, na verdade. Hoje eu não estou morando em Santarém, por outras questões, mas por essa também. E há 3 semanas eu voltei a sofrer ameaças em um novo endereço. Eu sei a hora que tu sai, eu sei a hora que tu chega na universidade, eu sei o portão que tu entra e tudo mais. E, enfim, eu acredito que, de alguma forma, isso é muito um reflexo desse processo todo de não ser apenas um trabalho, mas uma militância mesmo, né, que a gente desenvolve. Mas, tirando essas experiências pessoais, ano passado a gente descobriu muito de perto a questão dos bolsominions na frente dos exércitos, né, do exército, e nós fomos ameaçados de ser processados várias vezes, mas o que aconteceu, assim, de cruel mesmo, foi que no dia 15 de novembro, no final do expediente, enfim, uma companheira do TDF estava saindo para casa e foi esfaqueada na frente da nossa sede. E a gente realmente entende que foi desse processo todo, desse contexto todo de denúncia que a gente estava fazendo naquele momento, principalmente porque todo mundo que estava financiando aquilo era ligado ao agro, né, que é a nossa principal luta, assim, de uma trajetória inteira de vida a combater quem envenena todos os dias os nossos avós, os nossos tios, os nossos primos que moram no interior. E pegando já, indo para a questão do Matheus, eu vou citar uma pauta do agro também, mas mais cedo o deputado Ayrton Faleiro comentou sobre a escola que toda sexta-feira não tem aula porque ela fica do lado de um campo de soja e toda sexta-feira jogam agrotóxico na escola, e aí isso evidentemente deixa as crianças intoxicadas, né? Então toda sexta-feira, por muito tempo, todo mundo passava mal, depois a diretoria decidiu que não ia mais ter aula dia de sexta. E a gente denunciou isso no portal, denunciou nas nossas redes sociais, e através da nossa denúncia, o Ministério Público pediu que o IBAMA fosse lá investigar, o IBAMA investigou e o proprietário foi multado, né? Enfim, além de ter sido multado, não pode mais usar agrotóxico na plantação dele. Então, realmente entendo como uma vitória desse enfrentamento. Mas foram muitas outras vitórias coletivas mesmo, assim, seja o impedimento da construção de novos portos nos territórios. Houve um deslizamento de terra numa comunidade ocasionado por uma estrutura de uma mineradora que rompeu, e a mineradora queria dar 1 galão de água como reparação para os moradores, para cada casa, assim. E a gente conseguiu que pelo menos a mineradora desse uma cesta básica a cada 15 dias, e depois foi desenrolando, e hoje eles estão com mais, entre aspas, benefícios, né? Que nada mais é do que uma reparação pelos danos causados. Então, enfim, foram muitos sucessos coletivos que acabam abafando muito esse cenário de violência. Não estou romantizando, por favor, mas é porque é muito doloroso,
enfim, de não conseguir dormir muitas vezes mesmo, de qualquer barulho da noite, assim, te dá um start e tu acordares, mas eu realmente tento focar nesse processo de conquistas que a gente conseguiu até aqui com a comunicação popular, com uma comunicação que é independente e que, por ser independente e alternativa, consegue fazer essas denúncias que a gente sabe que os grandes veículos que atuam na nossa região e que pertencem, na sua maioria, à família Barbalho, que governa o Estado e é dona de todo esse conglomerado de veículos de imprensa, nunca vão falar. E a gente sabe que existe por isso e por isso sofre tudo isso. Então, enfim, é doloroso, mas ao mesmo tempo é necessário para que tudo isso aconteça. Obrigado. Primeiro, agradecer ao Marcos por ter escolhido compartilhar esse relato com a gente. Eu entendo que exigiu um tanto de vulnerabilidade, que nem todo mundo consegue se abrir para poder fazer isso. E obrigado por escolher compartilhar com a gente isso, ainda mais com transmissão e tudo mais. Acho que as pessoas precisam, novamente, a importância das histórias, né? Em relação à pergunta da Andréia, né? Andréia, acho que, para mim, o que ficou muito da tua pergunta foi quem vai cuidar de nós. Assim, de maneira geral, eu não tenho boas notícias. Mas eu acho que também a gente precisa se fazer um pouco da pedagogia da pergunta, mas perguntar também quem está cuidando de nós. E eu falo em termos de juventude. Quem está cuidando de nós? Porque a gente chegou ao momento que a gente chegou herdando escolhas dos outros, de gente que veio antes da gente. A crise climática que a gente vive, ela não é uma crise criada por nós, é uma crise herdada. E acabou que a nossa geração, está com a responsabilidade de resolver todo o problema criado pela industrialização, todo o problema criado pelo norte global. E eu acho que, especialmente sobre a juventude da Amazônia, recai a responsabilidade de cuidar do território daqui para frente. Porque eu acho que já é sabido há muito tempo a imensidão e o impacto global que a Amazônia tem sobre todo o clima. Tem um vídeo que eu gosto muito, que foi produzido pela NASA, e que basicamente mostra, no decorrer de um ano, como a Amazônia absorve CO2 da atmosfera. E é muito assustador, sabe? Ver que a gente está destruindo um dos principais mecanismos de regulação do clima do planeta. E, às vezes, é um pouco, sabe, as pessoas não entendem muito da ansiedade que o jovem tem, até da depressão que o jovem tem hoje. Mas essa ansiedade e essa depressão, elas vêm de um lugar, de um mundo que está doente, e a nossa única resposta, a resposta sensata e sã para um mundo doente é estar doente. E eu me sinto muito ansioso. Eu tenho um tanto de ansiedade climática. Eu, às vezes, fico pensando o que é que vai acontecer. Tanto porque eu já vejo o cenário atual, e aí, em Rio Branco, eu acho que a gente tem tem uma pesquisadora, a Sonaira, da UFAC, que, inclusive, publicou um artigo recentemente na Nature, foi uma das revistas citadas pelo professor que estava aqui com a gente, do Ministério, e ela faz um trabalho que eu acho maravilhoso. Um deles foi de mapear os eventos climáticos extremos. O Acre é um dos estados que enfrenta pelo menos um evento climático extremo por ano. Um desses eventos são as queimadas, tem as cheias também, a gente chama de alagação no Acre, e são diversos problemas acontecendo todo ano. Eu não sei se vocês estão cientes, mas alguns anos atrás, 2011, 2012, o Acre ficou 30 dias desconectado por terra do restante do Brasil, e a gente não tinha acesso à comida. E aí eu me solidarizei. Na época que no Amapá estava sem energia, eu já consegui conectar. Meu Deus, isso me lembra muito quando a gente não conseguia ter acesso à comida. Gente, eu tinha uns 18, 19,
17 anos na época, mais ou menos. E eu lembro, vocês sabem quando a gente vai no mercado, tem aquelas gôndolas que tem uns vegetais, tudo fresco? Eu lembro que esvaziou, e aí eles pegaram e colocaram um enlatado, tipo saco de trigo e tal, para não gerar aquele pânico do não tem comida. Mas, assim, obviamente isso não funcionou. Eu acho que a pergunta do quem vai cuidar de nós também vai trazer outras reflexões sobre o fato de que a população humana está envelhecendo. E que boa parte da juventude está escolhendo não ter filhos. E as pessoas que estão tomando decisões hoje vão provavelmente envelhecer de uma maneira muito cruel. Porque elas não vão ter suporte durante esse processo de envelhecimento. Não vai ter gente no futuro. A gente meio que está escolhendo criar um mundo em que as pessoas não querem passar para frente desgraça. De maneira assim, muito ampla e muito honesta, sabe? O que está sendo feito para cuidar desse problema? Eu consigo te dizer que dentro da sociedade civil organizada existem assim, várias iniciativas, inclusive do Youth Climate Leaders. Eu acho que o esforço que a gente tem feito dentro do Hub Norte tem sido muito de criar redes de apoio. Infelizmente, em muitas circunstâncias, nós jovens que trabalhamos dentro da sociedade civil, a gente fica em situações muito vulneráveis. E, às vezes, a gente acaba fazendo terapia em grupo, porque a gente precisa se cuidar das relações de trabalho péssimas nas quais a gente acaba estando envolvido. E, assim, eu, por exemplo, sou jovem, negro, LGBT no Acre. É uma merda. Por falta de outras palavras, assim, é muito difícil para mim. Eu tenho que lidar com os meus pais, tenho que lidar com o mundo de fora, tenho que lidar com várias coisas simultaneamente. E não é fácil balancear tudo isso, sabe? E o meu convite que fica assim eu venho muito de governança da internet. Quando eu falo de clima, normalmente eu estou falando do lugar de governança da internet, que é uma área mais voltada para a tecnologia. Dentro de governança da internet, a gente tem algo que é bem estabelecido, que é a governança multissetorial. Quando a gente fala de clima, a gente também precisa falar em governança multissetorial. E são os 4 setores da sociedade. É a sociedade civil, então são as ONGs, vamos dizer assim, né? É o governo, são as empresas e também é a academia. Para tomar qualquer decisão a partir desse momento, a gente precisa ter rodas de conversa com esses 4 setores a todo momento, senão a gente não vai conseguir avançar nos debates. Infelizmente, eu não consigo ver balas de prata para resolver esse problema. E talvez já esteja um pouco tarde para conseguir resolver de verdade. Eu, às vezes, sou um pouco pessimista, mas, assim, eu acho que é importante que a gente ainda esteja conseguindo ter essas conversas e nós ainda temos tempo. Eu acredito que a gente ainda tem tempo para não se encaminhar para uma catástrofe total. Mas eu não sei como fazer isso. Eu estou tentando tatear assim, a realidade e falar, ok, isso aqui talvez funcione. Mas eu fico desesperado com frequência. Bom, pessoal, então, caminhando para o encerramento da mesa, queria agradecer demais a presença de vocês aqui, de todo mundo aí. A gente vai fazer um intervalo agora para ir para a nossa terceira mesa. Bom, fiquem à vontade, cafezinho, água está lá fora, 15 minutinhos e a gente volta logo para não atrasar muito a nossa programação, tá bom? E depois, ao final, ainda vai ter um cafezinho mais caprichado, para a gente poder bater um papo. Obrigada.